Na sua tela, player, jogador, agora a partir do capítulo 181. Então bora ver, galera! Libur, como você tá? Sumama, eu tô bem, e você? Você tá tão linda, Libur, cresceu de novo, foi? E você, amadureceu, Sumama? Aconteceu alguma coisa? Graças a vocês, eu dormi feito uma pedra. Por fora parece uma tenda, mas por dentro é de qualidade, hein? Ser amigo de um príncipe realmente te concede umas mordomias. Quem tem amigo não passa fome, rapaz. E aí, pegador, dormiu bem? Oh, o Ryujin falando com o Seudin, né? Eles não se conheciam pessoalmente, agora estão se conhecendo. Olha lá, eu dormi. Ryujin, não é? O Taiwan me falou de você. Seudin, finalmente estamos cara a cara. Olha lá. Então, esse é o protagonista do meu futuro livro. Ele parece ser inocente. Ele é diferente do que eu vi. Ele é assim quando não tá em modo de combate? Tem alguma coisa na minha cara? Ele realmente não tá fingindo. É estarrecedor. Agora entendi por que Kim Taiwan teve dificuldade para explicar. Falando nisso, e a menina de ontem? Vai ficar um climão hoje. Vocês já conversaram sobre o ocorrido? Ah, a Lilith ainda tá no quarto. Ela tá numa ressaca feia. Então, decidi não acordar ela até a hora de ir embora. Caramba, hein? Olha lá, ela tá se lembrando, né? Eu quero morrer! Por favor, alguém me enterra! Que eu tô deixando! Ah, oi! A cama tava tão boa que eu dormi demais. A gente pode conversar rapidinho? Me dá só um minutinho. Tô terminando de arrumar minhas coisas. Tá no fim. Nossa, mano, olha o tanto de coisa. A bagagem dele triplicou de tamanho. Ah, tá bom. Não é importante. Então não precisa de pressa. Queria falar sobre ontem. Esquece tudo, por favor. Mas não precisa esquecer tudo, só um pouquinho. Ah, eu vou arrumar minhas coisas também. Fui! Eita, ela lembra de ontem! Não esqueçam de conferir tudo com cuidado, gente. Arrumem tudo, não esqueçam nada. Ei, Lilith, deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra de ontem? Ó o soco vindo, olha lá. Mexeu com fogo e se queimou. Toma, ela tá mais forte. Espero que sua estadia no Monte Wagwa tenha sido proveitosa. O grande sábio Sun Wukong confiou ao jovem mestre Shonan a responsabilidade de lidar com os incidentes ocorridos na torre. Também deixou uma mensagem dizendo que deixa a mudança desse mundo aos jovens líderes desta era. Bacana. Velho e responsável. Acredito que ele tenha intenções maiores. Ah, e ele disse que transmitisse ao jovem mestre Sun Wukong que se sentir medo, pode fugir quando quiser. Até parece, ele sabe que eu não fujo de uma briga. Vou fazer o possível para voltar. Uhul, que bom! Aprendeu alguma coisa, não é? Bem, mal posso esperar para ver. Adeus. Deixou a noiva dele ali, né? Durante a viagem de volta do Monte Hagwa até a vila inicial, os membros da 97ª turma, que se reuniram após muito tempo, tiveram tempo suficiente para conversar uns com os outros. Primeiro, eles compartilharam os eventos que ocorreram desde que se separaram. Beleza. E como devem ter adivinhado, haviam muitas histórias que não podiam ser ouvidas sem rir. Entendi. O Dian já sabe o que aconteceu com o Han. Meu Deus, os portais pararam de funcionar. Nesse ritmo, todo o ecossistema da torre vai desabar. Que porcaria esses Unhankers estão pensando? O que vai acontecer com a gente e com a torre no futuro? Ainda tem muita coisa que eu quero fazer com vocês. Há um caos total. Na verdade, a paz que a gente teve é que era estranha. Achei que nada aconteceria com o Terrário Celeste, que tá cheio de gente talentosa. Não esquentem muito a cabeça, novatos. Essa pode ser uma boa oportunidade pra gente. Para começar, a Avalon, que tinha o monopólio da infraestrutura da torre, não tem mais.
Não tem mais como continuar o que estava fazendo, né? Ah, isso daí é verdade. Boa sacada do Ryujin. Tem algo... Ó, tem alguém da Avalon aqui? Se lascou, hein? Os dois, né, são da Avalon. Ele tá acabando com o clima. Tentar ajudar não combina com ele. Ir além da mera sobrevivência, aguentar as mudanças, prosperar e encontrar a felicidade. Esse é o meu lema. Ele define os jogadores, não é? Depois que terminamos de trocar informações, caiu um instante de silêncio pesado. Mas nesse silêncio houve um momento de leve calma. O discurso torto do Ryujin serviu para alguma coisa. Mas por que o Qin Taiwan queria se juntar ao seu Jin? Não tem uma explicação para isso. Teria sido melhor procurar os líderes das outras guildas para resolver isso. A informação disponível é insuficiente para resolver esse enigma. Esses putos estão escondendo alguma coisa importante. Ah, já dá para ver a torre? Sério? Mais rápido do que eu esperava. Cadê? O quê? É aquilo? Nunca vi a torre assim antes. Caramba. Tá um caos total lá. Querem mesmo voltar quando tá assim? Os membros da guilda estão seguros? Espero que sim. Pelo que eu sei da configuração, a forma da torre é imutável. A menos que um deus intervenha. É impossível fazer uma mudança tão grande na torre. Mas o principal é aquele relâmpago carmesim. Ele está ressoando com as minhas habilidades. Tenho certeza. Isso não é obra de algum deus. Pelo menos não é algo que o Arthur tenha feito sozinho. O outro deus que me trouxe para esse mundo, Merlin. Ela deve estar tentando causar alguma coisa. Seu Odin, você deve saber a história completa desse incidente. O que diabos está acontecendo? Queria perguntar logo, mas... com todo mundo aqui, não dá. Tô ansioso. Quero saber a verdade. Vai ficar tudo bem. Pouco tempo depois, os membros da 97ª classe chegaram em segurança à vila inicial. Por sorte, não teve nenhum estrago na vila inicial. Na verdade, foi com a ajuda dos membros da Força de Auxílio do Monte Hagua que o estrago foi consertado. Depois de confirmar que a vila estava bem, eles, como se tivessem feito uma promessa, se reuniram em um lugar. Lembrando do Ram, né? Ram, um jogador que, apesar de ter um poder comparável com os rankers mais altos, escolheu uma vida fora da torre. Guardião da vila inicial, grande amigo do Dian. A morte de um homem assim, sinceramente, não tinha entendido até ver com os meus próprios olhos. A morte é um conceito que paira pesadamente sobre os jogadores que levam uma vida quase imortal dentro da torre. Dian, um dia você vai saber como é. A morte não é o fim da história. Que decepção. Achei que viessem direto me ver quando voltassem das férias. Mano, olha o Zikmundi. Caramba, mano. Não tá cedo demais para fazer homenagem? Logo depois de um funeral enorme? Quem se aproximou veio pisoteando a paz. Era hora de encarar a verdade. Caraca, mano, Van Zikmundi, hein? Chegou aí no final, galera. Vamos lá, próximo capítulo. Sinceramente, tô um tanto surpreso. Lembro que demonstrei um bocado de piedade com os novatos da turma 97. Nunca pensei que iriam me olhar com essa cara, mesmo que não possam retribuir o favor. E, mano, o pessoal já tá ali, ó. O emblema da nossa guilda. Ainda carregam um item formal desses? Francamente, eu tava tirando um cochilo dos bons e do nada surge isso. Estão querendo morrer, crianças. Vixe, mano. A Lúcia, hein? A Lúcia, galera, ó. Mano. Só fiz como me ensinaram e joguei fora o que não tem mais utilidade. Caramba, hein?
eles se desvincularam da Avalon. Caraca, mano. Determinados, hein? Na frente do Zikmundi. É assim que a Avalon age, não é? Pra dizer a verdade, fiquei surpreso. Não esperava te ver pessoalmente. Considerando que o guardião da vila inicial sumiu e tanto a entrada da torre quanto o portal de ascensão destruídos, achei que fosse estar ocupado passando pano para Avalon. Manter a ordem no terrário celestial, com esse pretexto medíocre, você surrou um monte de gente e forçou eles a obedecer, não foi? Quantas pessoas você sacrificou usando essa desculpa? É humilhante ser surrado por jogadores fora do ranking. Não sente vergonha? Caramba, mano. Van Zikmundi. Galera, Taiwan tá ali, mano. Pistola, hein? E a Lúcia, ó. Do que é que tá falando? Olha lá, do que é que ele tá falando, né? Que papo é esse de Van? Não conseguir proteger alguma coisa? A entrada da torre e o portal de ascensão? Qual a conexão? Nada a ver. São só crianças ignorantes, Lúcia. Nós podemos ensinar para eles. Mas, Van, eles não sabem nada. E pela cara, nunca nem pensaram sozinhos. E mesmo assim, ainda tiveram a audácia de se achar só pela aparência. Ih, mano, a Libur tá ali, ó. Eu tô péssima. Caramba, hein? Taiwan, deixa eu começar com esse ponto. A vila inicial e o portão da ascensão não são alvos que eu preciso proteger. Nunca falhei em manter a ordem da torre, nem sequer uma vez. Sua vida confortável não é prova disso? Que canalha! Não caia! É uma provocação barata? É, o Ryujin já é ligeiro, né? Olha lá. Bom, gente burra como vocês não entenderia o que eu estou dizendo. Não adianta gastar saliva com esse povo. É ver para crer. Deve ser a coisa certa para poder discutir direito, depois que virem a verdade juntos. Venham para o quartel-general quando estiverem prontos. Vou contar uma história interessante. Vou estar esperando, amigos. Se o que o Zikmundi queria era o caos, então o plano dele foi espetacularmente bem sucedido. Mesmo deixando de lado toda a zombaria e enganação, o que ele disse aumentou em muito várias dúvidas que estavam circulando há muito tempo. O que o Van Zikmundi protege é a ordem da torre. Nossa ignorância, a história dele, a vontade. Parece que ele está determinado a contar um segredo. Nesse caso, o segredo deve ser relacionado às informações escondidas pelo Taiwan e o seu Odin. Aquela pessoa veio para o lugar em que todo mundo reluta em dizer isso. Então, a história que ele quer que a gente escute é uma proposta não só para o Taiwan e para o seu Odin, mas para todos nós. Mas por quê? É para criar discórdia no grupo? Não, não precisa disso. Ele podia ter matado a gente agora mesmo. Então, pra quê? E mesmo assim, ele não vai se beneficiar em nada? Vai? Será? Que é só pelo caos? Se for assim, essa proposta tem que ser recusada a todo custo. Vamos juntos. Para onde a gente for, a gente vai junto. É por isso que a gente tá aqui. Ei, moça. Beleza. A gente vai dar um jeito. Vai todo mundo junto. O grupo, incluindo o Ryujin e os outros da turma 97. Discutiram planos e confirmaram que todos iriam para o quartel-general da Avalon juntos. O fator decisivo crucial era que havia um consenso unânime que Van Zikmundi não seria uma ameaça direta à sua segurança. Talvez por esse motivo, Van Zikmundi tenha tirado Lúcia da sua posição. Apesar dessa conclusão ter sido rápida, a discussão continuou por mais muito tempo, para aliviar a ansiedade que pairava. Enquanto isso, Libur e seu Odin só ficaram em silêncio. Ninguém falou em voz alta, mas não tinha ninguém que não tivesse percebido isso. Como resultado da sua longa discussão, antes de irem para o quartel-general da Avalon, vários planos de contingência foram criados. A primeira prioridade era garantir uma rota de fuga.
Isso foi feito usando a combinação de habilidades do Qin Taiwan para preparar 3 ou mais rotas diferentes. Com esse preparativo, uma fuga de curta distância do QG da Avalon era plenamente possível. Tá tudo pronto. Depois disso, tinha um sinal de emergência do Shonen. Como as obras mais sérias da vida inicial não estavam completas, alguém tinha que ficar para cuidar de situações inesperadas. Quem ficou foi o Shonen. Pelo voto da maioria, foi decidido que Shonen, que não estava presente na hora da proposta de Van Zikmund, ficaria para trás. Coitado. Considerando a natureza das habilidades de Shonen, seria difícil ele utilizá-las em espaço fechado. Além disso, o próprio Shonen não ligava muito para a verdade da torre, então não tinha um grande motivo para ir. Entretanto, o fato dele ser o único da turma 97 a ficar para trás não desceu bem. Mesmo assim, ele decidiu que iria aguentar, afinal, ele tinha crescido. Finalmente, uma checagem mínima de segurança. Ryujin consumiu uma grande quantidade dos seus biscoitos preparados para poder ver o futuro de Seoljin. Por acaso, Ryujin decidiu não informar a turma 97 sobre a sua habilidade de ver o futuro do Seoljin. O motivo dessa decisão era que ele tinha uma forte intuição de que devia manter segredo. Depois de comer os biscoitos, Ryujin dorme por cerca de meia hora e vê o futuro em um sonho. Beleza, então vamos ver o que ele viu. Portanto, se uma grande quantidade de biscoitos for consumida de uma vez, é impossível lembrar com precisão do futuro, ao menos que ele deixe uma impressão muito forte. Contudo, nesse momento, não importando o que acontecesse, só confirmar o fato de que a pessoa foi vista no futuro era suficiente. Beleza. Esse fato implicava em que, no mínimo, a pessoa vista não iria morrer. E aí ele acordou, minha cabeça vai rachar. Assim, ele confirmou que todos eles sobreviveriam no futuro. Eu confirmei, mas agora tô mal. Em algum ponto, a quantidade de futuro que os biscoitos mostraram caiu muito. Isso significa que eles não querem me mostrar. Não, talvez ainda não. Isso é interessante. Então vamos ver. E aí eles chegaram lá para entrar no QG da Avalon. Estão todos presentes? Achei que só tinha convidado quem estava completamente preparado, mas agora não sei. Bom, que bom que todos vieram. Como esperado, não tem um porteiro à vista, tampouco alguém no saguão. O que isso significa? Já tá invocando a Lúcia, quer ver? Não, não é a Lúcia. Um olho? O motivo do QG da Avalon ter sido construído na frente da torre é só para guardar um segredo. E essa porta é a passagem até esse segredo. Ah, mano, então a porta ali tem um olho. Caramba, mano, algo é sinistro, hein? É o caminho que leva até o subterrâneo do Terrário Celestial. Caramba, mano, subterrâneo, hein, galera? Então, ao invés de subir, vai descer. E essa porta é a passagem até esse segredo. Olha lá, que leva pra baixo, etc, né? Parou aí. Espaços assim existem em muitos lugares na torre. O QG da Avalon existente em cada andar foi, em sua maior parte, construído acima dessas entradas subterrâneas. É para impedir os outros jogadores de entrarem, porque tem uma alta chance de isso ser explorado de muitas formas. O quê? A parte inferior da torre? Não é que eu não tivesse considerado isso, porque os caminhos dos Mokikos também são outra coisa fora dos andares regulares. Entretanto, eu nunca pensaria que a Avalon controlava esses lugares. Mas não é uma surpresa, afinal, o ponto mais escuro é logo embaixo da tocha. Depois dessa introdução longa, venham comigo. Quem tiver medo, não tem problema se quiserem ficar para trás. Vamos lá, galera. Juntos, hein? Bora. E o chão ali, ó, já é estranho, olha lá. Nossa, que grupo de convidados lindinhos. Podem ficar bem à vontade. Caramba, mano, o que tá acontecendo? Olha lá. O que é isso? Tô todo arrepiado. Essa coisa gosmenta no chão são pedaços de karma? Aguentem firme.
mesmo que seja desconfortável. É uma medida de proteção para vocês. Em termos simples, o karma da minha arma ego, Lúcia, está encobrindo toda essa área. Caraca, mano. Como resultado, ela adquire o controle de todo o espaço. Alguns chamam isso de véu. Pessoalmente, acho que esse nome não serve. Não se preocupe, eu vou proteger vocês, bebês. Mano, essa Lúcia, ela é sinistra, galera. Eu tô falando já de capítulos anteriores, né, que ele apareceu lá com ela. Entendi. Os ratos já estão dentro da ratoeira. É uma sensação avassaladora de desconforto. Nossa, mano, eles estão aprontando uma galera. Não sei não, hein? Olha essa imagem aqui, ó, da Lúcia, ó. Só assim, né? Vem, vem que eu vou devorar vocês. É como estar na barriga de um monstro. Olha lá, ó. E eles estão descendo, olha lá, cada vez mais. Minha nossa, o quanto a gente vai descer? Tô começando a ficar dormente. O que diabos tem embaixo da gente? Isso é ruim. É como se as coordenadas da nossa fuga tivessem sumido. É uma falha na transmissão. Isso é efeito do véu? Todas as conexões com o lado de fora foram cortadas assim que entramos nessa área. Não, é ainda mais forte que isso. As minhas outras habilidades também estão bem mais fracas. E pela aparência, os outros estão no mesmo barco. Parece que só quem consegue usar todo o seu poder são a Libur e o Seoldin, que têm uma relação similar. Merda, eu cometi um erro. Devia ter ouvido o Seoldin, que já viu as habilidades do Van Zikmund antes. Caramba, mano. Então, eu acho que o Seoldin e a Libur eles conseguem ainda manter o poder deles, porque ela é uma arma de ego, né? Ele é um player, ela é uma arma de ego que se complementam. E o restante não, né? Então, mano, sinistro. Minha tentativa de não reativar um trauma saiu pela culatra e virou um problema. Estou sentindo muita ansiedade. Vocês conseguem se controlar? Manter o véu está ficando cansativo. Não se preocupem, não tenho intenção de ferir vocês. Tudo tem limite, afinal de contas. Não é, seu Jin? Limite? Do que ele tá falando? Ah lá, acho que eles chegaram, hein? Na verdade, enquanto vocês estiverem nesse espaço, ninguém vai sofrer nenhum arranhão. Juro sob minha honra. Caraca, mano, ó, tamanho do monstro. Acho que chegaram, hein? Vamos ver. Monstros? Então, o subterrâneo é assim? Aí é problema. Nunca vi esse tipo de monstro antes. Essa sensação. Um dragão da morte? Você sabe das coisas. Essas criaturas são similares aos dragões da morte. Pode-se dizer que eles são como uma colcha de retalhos. Bom, em termos de hierarquia, eles estão bem abaixo, mas ainda são perigosos. Ao contrário dos dragões da morte, eles ainda não têm uma forma completa. A Nagi e eu patrulhamos aqui de vez em quando, construindo essas coisinhas. Se a quantidade de retalhos exceder um certo limite, os monstros não padrão, como os dragões da morte, podem surgir. Estamos só tomando medidas preventivas. Caraca, mano. Bichão escroto, né? Bom, mas o que eu queria mostrar não são essas coisinhas. O objetivo tá logo à frente. Primeiro, vamos fazer a limpeza. Então... O que ele tá fazendo, mano? Estourando ali o bicho? Pode sair, Lúcia. Ah, mano, então ele vai fazer a Lúcia fazer as honras, ó. Tá na hora de comer. Lá vai ela, ó. Caraca, mano. Obrigado. Obrigada, né, pela comida. Olha isso, galera. Tô falando, mano, que essa Lúcia aí... Vixe, mano. Bicha é tenebrosa, hein? Olha lá, o pessoal tudo espantado, ó. A cara deles. Ei, essas coisas são mesmo monstros? Não importa o quanto eu olhe. Por que essa surpresa? Sem sombra de dúvidas, são monstros. É até meio decepcionante se reagir assim a essas coisas. Vocês nunca pensaram em como os monstros são gerados? Os monstros surgem se um jogador morrer antes de consumir todo o seu karma, ou, em alguns casos, dos restos de outro monstro morto. O motivo principal é a morte de um incompetente.
Tipo, é um ciclo, né? Então, mano, o bagulho nunca vai acabar. Sempre vai existir esses monstros aí. Libur, isso é mesmo possível? Não pode ser. É... É esse o tamanho verdadeiro dela? Olha lá, o da Lúcia. O tamanho da Lúcia, mano. O bagulho, ela é imensa, caraca. Se liga, galera, o tamanho da Lúcia, mano. À medida que a Libur ficou mais forte, a forma física dela cresceu. Então, o tamanho do corpo de uma arma ego é a medida da força dela? Sabia que teria uma diferença, mas... Vanzikmundi, sua força é imensurável, mano. Os usuários sem habilidades geralmente consomem uns 80 a 90% do seu karma antes de morrer. Então, isso significa que sempre ficam de 10 a 20% de retalhos para trás. A reunião desses restos é exatamente o que forma os monstros que vocês conhecem. Esses monstros são pestes que nascem continuamente e se focam apenas na destruição. Ah lá, tá vendo? É um ciclo, não para nunca o negócio. É por isso que os jogadores têm o dever de destruí-los. Durante suas vidas todas, sem parar. Em suma, o que chamamos de terrário celestial não passa de um lixão enorme. E os jogadores são os faxineiros. É ridículo nós competirmos para limpar a sujeira dos outros e ainda nos ranquearmos no processo. Perceber isso me deu náuseas e eu não tinha como aguentar mais. Foi aí que comecei a questionar as coisas. Por que os monstros continuam aparecendo? Só pelas minhas observações, os jogadores estão caçando monstros há quase 1000 anos. Mesmo incluindo os monstros que existiam muito tempo atrás, faz muito tempo desde que a morte dos usuários de habilidades igualava a velocidade de caça dos jogadores. E, essencialmente, o surgimento desses monstros deveria ter se tornado um fenômeno bem raro muito tempo atrás. E ainda assim, os monstros estão se proliferando como vermes. Caramba, galera! Então, tipo assim, o bagulho tá acelerado, não para e ainda acelerou o processo. Não acham isso estranho? Não importa como se veja, tem monstros demais. É como se alguém, em algum lugar, estivesse criando monstros. Não pode ser. Parece que essa faxina terminou bem na hora. Olhem ali na frente. Essa massa trêmula, olhando para o chão. Então isso daí é um monstro. Olha lá, é o primeiro monstro que surgiu no nosso mundo. Esse aqui, ó. Esse monstro está prostrado aqui desde a primeira vez em que eu o vi. É como se ele estivesse protegendo algo precioso. Nossa, galera, o bagulho é doido, hein? O Zikmundi está fazendo alguma coisa, ó, para tirar ele de lá, ó. Bem, isso é parte da lição. Não tinha como eu não perceber. Tem restos de karma vazando de algum lugar. Caramba, mano. O chão. Isso. O céu. Vejamos. Sim, acho que essa pergunta combina com vocês. Pastes, qual é a sua opinião sobre a teoria do multiverso? O quê? Do nada? Mas o que você... vai fingir que não sabe? É claro que você já percebeu, é brilhante, não é? É a visão refletida logo sob nossos pés. Pessoas vivendo em um mundo em que os monstros não existem, apreciando uma paz livre de tirania dos monstros. É um outro mundo. E, pro Seodin e pro Taiwan, é a terra natal deles. Seodin, Taiwan, se quiserem, posso mandar vocês de volta para casa. Não era esse o motivo de vocês escalarem a torre? Caramba, mano. Olha onde chegou, galera. Mano, esse Vanzikmundi, ele conhece coisa pra caramba, mano. Galera, que treta. Nossa, eu não esperava, assim, que ele fosse tão conhecedor da torre aí. Meu, ele tem muito poder, está sendo revelado o motivo, né, dele ter tanto poder, e ainda assim, ó, ele conhece demais aí as paradas, e essa parte aí dos monstros ficarem sempre nascendo, e o processo foi acelerado, manos. Galera, é assim, a gente vai ter que acompanhar, sem chance.
Não dá pra gente ficar falando o que pode acontecer, porque não dá, porque cada hora que a gente pensa uma coisa, acontece algo além, muito além. Então, no próximo vídeo eu acredito que vão ter mais coisas aí que a gente vai descobrir, hein, galera. Vamos seguindo junto. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Aquele abraço.